Olá! A Comissão de Educação do Senado promoveu, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio, um encontro internacional para discutir educação ambiental. O seminário aconteceu em Poconé, na região do Pantanal Mato-Grossense. O Encontros veio participar e, para falar sobre o tema, a gente recebe aqui a coordenadora em Educação Ambiental do Ministério da Educação, Raquel Treiber. Raquel, muito obrigada por conversar com a gente. Como conciliar o aprimoramento da educação no país com a discussão ambiental? O Brasil está pronto para essa conversa? O Brasil conversa a educação ambiental há muitos anos, né? Desde os anos 80, quando começaram as políticas e tal de educação ambiental. Tem uma lei de 99, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a lei da PNEA, que a gente chama, 9795 de 99, que tem um decreto que cria um órgão gestor dessa política, que é o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente. Desde 2000, tinha os parâmetros curriculares que continham educação ambiental, incluíam como tema transversal. E em seguida nós demos continuidade aos parâmetros curriculares e também ampliamos, né, e está inserido nas diretrizes curriculares nacionais de todos os níveis de ensino. Enfim, a educação e a educação ambiental, né, o que se chama de meio ambiente, estão intimamente ligados, né? E o Brasil trabalha bastante bem, é um modelo, inclusive, internacional. Uma das discussões durante o seminário era justamente o fato de que o Brasil tem um amparo legal, tem uma estrutura governamental pronta para isso, mas, no entanto, educar para o meio ambiente está muito longe só de falar da importância da Amazônia, do Pantanal, de trazer isso para os livros, mas sim para o dia a dia das escolas. E a gente enfrenta a dificuldade de infraestrutura dessas próprias instalações escolares. Como é que o Ministério vem lidando com esse problema? Nós trabalhamos desde 2003 com um processo de conferências, né? De conferências infanto-juvenis, Vamos Cuidar do Brasil, que era a forma que nós tínhamos de um pretexto pedagógico para inserir essa temática que é muito sofisticada atualmente, né? Ela envolve muitas áreas de saberes tradicionais e de conhecimentos científicos e de dimensões políticas também muito fortes, né? E sociais. E era a forma de introduzir nas escolas o debate dessa temática. Não é uma disciplina, educação ambiental, o que é muito bom, porque a gente é obrigado a ser muito criativo e conseguir inserir nas escolas de outras maneiras, né? A conferência foi uma delas e nós acabamos realizando, por demanda internacional, a Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos Cuidar do Planeta. Então, é uma tecnologia social e educacional que já está em 47 países do mundo, fazendo conferências nas escolas, conferências nacionais e se preparando para a próxima conferência internacional. De alguma forma, incluindo os jovens de forma ativa nessa discussão. Exatamente, empoderando os jovens para participarem como iguais nesse debate, né? Que é um debate da sociedade contemporânea. E também nós temos um outro processo que é muito profundo também, que é de, na educação integral, inserir as escolas sustentáveis, né? Então, são escolas sustentáveis com uma visão de integralidade da educação, em que você envolve a escola como um espaço educador sustentável e as comunidades participando da construção dessa escola, que é uma referência para a própria comunidade de sustentabilidade. O que são essas escolas sustentáveis? Como elas são diferentes das outras que a gente conhece? Em primeiro lugar, elas estão no âmbito da educação integral, né? E nós agora estamos em pleno processo formativo em educação à distância e semipresencial, né? De 150 escolas de ensino médio, de educação integral,
e sustentável. Ou seja, agora o Ministério está capacitando essas escolas para essa etapa, é isso? Isso. E o que quer dizer uma escola sustentável, né? Um espaço educador sustentável? Ele é sustentável no espaço da escola, na edificação, né? E no entorno, com uma desimpermeabilização dos espaços da escola, o conforto térmico, acústico, e o conforto visual, né, a dimensão Essas escolas estética. estão sendo reconstruídas, Raquel, ou remodeladas? Remodeladas, né, por enquanto, mas nós temos uma proposta também que as próximas escolas que forem construídas, elas tenham critérios de sustentabilidade já na construção. Quer dizer, de baixo impacto de carbono, né, de baixa emissão de carbono, e também do uso sustentável dos solos, né, na escola, da energia, ecoeficiência energética e de água e tudo. Então, é na edificação, na gestão, porque não adianta você fazer o prédio e não ter uma gestão sustentável que nas áreas de governos, né, tem nos prédios públicos, né, a A3P, que é a agenda ambiental, né, na gestão pública, é a mesma coisa que deveria chegar nas escolas, né, a A3P, e que envolve a alimentação das crianças, porque você não pode pensar numa escola sustentável se a alimentação é horrorosa, né, e vem de longe e usa Coca-Cola, enfim, né, produtos naturais, que você cuide do corpo também das crianças e tudo. E no currículo. Aliás, então, edificações, gestão e currículo. Aliás, eu vi na sua apresentação ao longo do encontro a sua referência de ordem de prioridade dentro da escola do que você chamou, não sei se todo o Ministério como um todo, dos 5 R's da educação e das prioridades que estão sendo desenvolvidas para esse novo modelo de gestão de escola. Você podia falar um pouco para nós também? Porque se fala normalmente de 3 R's, né? Mas não basta para uma escola. Para uma escola, você precisa de 2 R's que antecedem esses 3. O primeiro deles é refletir, né? É uma reflexão profunda dos processos, né, de produção e consumo, desde a matéria-prima até o descarte dos produtos, passando pela distribuição, as embalagens, né? Então, é um estudo que você envolve história, geografia e matemática, enfim, todas as disciplinas, para tentar entender de onde vem essa sociedade de consumo e quais são esses produtos na sociedade de consumo a partir de um crivo socioambiental. Refletir sobre o que você realmente quer ou não para o seu meio, para o seu desenvolvimento escolar. Ainda não, é tentar entender quais são esses processos produtivos, né, de todos os produtos na sociedade de consumo que nós consumimos, né? Em seguida, nós temos um segundo R, que é recusar. Recusar consumo. Recusar aquele consumo que não passa por esse crivo socioambiental dos processos produtivos, né? O terceiro R, que é esse reduzir, que é questionar assim, será que eu preciso desse produto? Será que esse produto não é uma coisa a mais que depois eu vou descartar, né? E para as crianças isso é muito importante. De alguma forma é um aprendizado para uma sociedade que elas vão ter que interagir no futuro. Exatamente. E que possivelmente vai ter que fazer muito mais escolhas, né? E no presente, né? Elas já têm que começar a fazer escolhas. Porque os supermercados não perdem a oportunidade de colocar nas gôndolas aqueles produtos com todas as cores possíveis, né, para que as crianças consumam. E elas peçam consumo, né? Se elas têm maturidade para pedir consumo, elas têm maturidade para entender o que o consumo exagerado pode gerar, né? E em seguida, que é reutilizar, e por último reciclar, que nem é a função da escola, é função da sociedade. Você acha que esse projeto de reaproveitamento, muito se falou sobre o desperdício, a gente costuma desperdiçar quando fala de energia no país, desperdiçar quando fala de lixo no país. A gente também desperdiça quando fala do aproveitamento escolar no país? O aproveitamento escolar depende
de uma educação que seja contextualizada no cotidiano das pessoas, né? E que elas possam se sentir transformadoras. E acho que essa educação ambiental que nós fazemos, né, em que a escola se transforma nesse espaço transformador, é muito importante para não ter desperdício de tempo e de energia nas escolas, né? Raquel, você falou desse projeto das escolas sustentáveis. Quantas são essas escolas hoje sendo desenvolvidas com a ajuda do Ministério da Educação? E quantas nós deveríamos ter? É caro, é possível almejar que nossas escolas no país sejam todas sustentáveis dentro de um prazo razoável? Nós colocamos isso em umas metas, né, do Plano Nacional de Educação, mas é gradual, né? Essas transformações são graduais. Eu acho que isso é possível e não é tão caro, né? Quanto tempo você acha que precisa? Uma década? Eu acho que 2 décadas. Duas décadas para ver todas essas... Até 2040, nós teríamos todas as escolas com critérios de sustentabilidade, né? Em diversos níveis, né, de se trabalhar isso. E elas são referências para as comunidades. Então, as comunidades também aprendem, né, com a escola. E é isso que nós chamamos de uma geração aprende com a outra, que em educação ambiental isso é fundamental. As crianças aprendem... pode ter um impacto muito superior na vida dessa sociedade do que a aula, né? Claro, junto. A aula é muito importante também. Eu acho que nós precisamos transformar tudo agora ao mesmo tempo, né? Nós não temos tempo para não fazer isso e nós temos recursos. Um dos depoimentos também apresentados por uma das professoras presentes era a falta de um material didático adequado. Você falou agora há pouco que essa revolução começa mexendo na infraestrutura e mexendo nos currículos. Os materiais utilizados na escola para efeito didático também estão sendo reformulados? Totalmente. Você lembra que eu falei que a conferência é um pretexto pedagógico? Pois nós enviamos para as escolas materiais que são muito abertos e trazem toda a complexidade, né? A conferência, por exemplo, a última conferência, ela teve como tema mudanças socioambientais globais, que nós estamos acompanhando todas essas mudanças, né? E, metaforicamente, a gente trabalhava com terra, água, fogo e ar, sendo que fogo era a questão energética e de mobilidade. Quando nas escolas essas temáticas entram dessa forma integrada, né, e com intertextualidade entre os materiais, e tudo partia de uma bacia hidrográfica, né, que foi impactada no tempo e no espaço por todas essas tecnologias que são imensamente impactantes, falta de saneamento e tudo, né? E como é que isso se dá nessa bacia hidrográfica? E daí cada escola se apropria desses conhecimentos gerais e traz para suas próprias bases, né, o debate, e eles debatem para a conferência, construindo responsabilidades e ações transformadoras que eles vão fazer realmente, de transformar a escola. Ou seja, esses valores não estão necessariamente no livro didático. Eles estão mais Eles dentro... permeiam os livros didáticos. E os nossos livros estão prontos para esse novo pensamento? Nós estamos construindo isso, né? Nós estamos construindo critérios ambientais para as comissões que trabalham no PNLD, por exemplo, que é o Plano Nacional do Livro Didático, e no Plano Nacional das Bibliotecas Escolares também. Nós já inserimos um livro de Vamos Cuidar do Brasil, que são teorias e práticas de educação ambiental na escola, né? E assim nós vamos construindo, né? E de certa forma, eu acho que programas como esse que você está fazendo ajudam muito, a mídia ajuda muito, se ela incorporar a perspectiva transformadora e de contextualizar as coisas no todo, né? E não ficar falando só das partes de forma catastrófica e tal. Pelo que eu entendi, nesse primeiro momento, o Ministério está investindo no treinamento dessas primeiras 150
escolas, é isso? Mais do que isso, essas são de ensino médio. E no ensino fundamental das escolas de educação integral, que elas têm inúmeros macrocampos, né, que se trabalha com as comunidades escolares. Um desses macrocampos é de educação ambiental e nós também estamos trabalhando com 2.220 escolas de ensino fundamental que escolheram esse macrocampo de educação ambiental. E quais são os critérios para escolher essas primeiras escolas que começam a ser beneficiadas num universo de milhares de escolas em todo o país? E num país que é tão diverso de características, com tanta desigualdade regional? Em primeiro lugar, são as escolas de educação integral, né? E que elas são escolhidas a partir do IDEB, que é um índice de desenvolvimento da educação básica, né? Que mostra as escolas de mais baixo IDEB que precisam de mais trabalho, né? E é para essas que nós estamos trabalhando, em todos os estados, nas regiões metropolitanas, a essas escolas de mais baixo IDEB, que são as escolas de educação integral que recebem mais, né, do poder público. E entre essas escolas, elas nos escolheram. Elas querem o macrocampo de educação ambiental e os primeiros passos para a sustentabilidade. Isso nas escolas de ensino fundamental. E as escolas de ensino médio também são as escolas que mais precisavam nas regiões metropolitanas e que têm educação integral, e na totalidade delas nós estamos fazendo escolas sustentáveis, com o apoio do ensino médio, né, da SEB, que é a Secretaria de Educação Básica, e da SECAD, que é a minha secretaria, né, e da Educação Integral. A gente falou ao longo desse programa que a legislação brasileira é muito avançada em relação ao tema e que dentro desse paradigma o Ministério aparentemente já tem uma meta traçada. Por que é tão difícil pensar em educação ambiental a curto prazo? Ainda há preconceito quando da formação dos professores em relação ao tema? Eu acho que o preconceito não é com relação à formação de professores, mas é que todas as áreas do conhecimento precisam crescer também. Então tem uma certa disputa, né, de áreas de conhecimento e de campos de conhecimento, e a educação ambiental acaba entrando como uma dessas, apesar de ela não ser tema, né? Ela não é um tema, ela é um eixo estruturante da educação, atualmente, da contemporaneidade. E com isso nós estamos conseguindo crescer um pouco para dentro do Ministério, né? Agora, talvez, e aquele princípio de uma geração aprende com a outra, é que esteja prevalecendo nessa tua resposta, né? Porque são as crianças que estão exigindo, são os jovens que pedem educação ambiental. Eles têm muita sensibilidade, né, para as questões ambientais, especialmente no ensino fundamental. E na educação infantil também, que é o único momento das nossas diretrizes curriculares que a gente fala de natureza, né, e não de meio ambiente, porque é uma relação muito íntima com a natureza. E isso é levado para depois, para as idades maiores, né? Porque natureza tira da criança a percepção mais tarde de que ela está integrada, é isso? Você separa. Mas, por outro lado, na educação infantil, é muito interessante você estar falando de natureza mesmo, que são os outros seres vivos que estão junto conosco, compartilhando a vida no planeta, né? E a questão tecnológica? Eu sei que a gente dedicou muito da nossa conversa aqui, muito do seminário, à educação ambiental no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino técnico. No entanto, hoje as tecnologias para gerar um desenvolvimento sustentável são responsáveis por grandes investimentos no mundo, por grandes cadeias de produção. O Brasil hoje também investe em educação de terceiro grau ou educação superior, pensando economicamente na questão ambiental?
Isso acontece, mas de forma difusa nas universidades. E nós estamos propondo também uma área de sustentabilidade forte em todos os bacharelados e de educação ambiental em todas as licenciaturas, para formar os professores que estão formando as crianças e jovens. E também nós temos esse projeto de escolas sustentáveis, começou como universidades sustentáveis. Hoje existem universidades sustentáveis no país? Existe uma que eu saiba, né, que é a Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, que é sustentável. Já foi desenvolvida com esse conceito ou Já se transformou? Não, já foi desenvolvida com esse, é um campus novo e que foi desenvolvida com esses critérios de sustentabilidade e que está batalhando muito na construção da gestão, por exemplo, sustentável, né? Que é muito difícil, porque o resto da sociedade não é sustentável, então aquele espaço tem mais dificuldade. E nós contribuindo com as escolas, e assim a gente vai enraizando essa educação ambiental voltada para a construção de sociedades sustentáveis. Minha última perguntinha, um dos fóruns teve como tema as perspectivas de futuro, de dentro da coordenação de educação ambiental do Ministério da Educação. Quais são essas perspectivas, Raquel? Nós conversamos aí nesse fórum sobre a questão da utopia, né? E na educação, a utopia de um futuro sustentável é fantástica, né? As escolas sustentáveis são espaços utópicos, né? E na educação tem muito a ver, tem uma riqueza de possibilidades de você construir sociedades do futuro agora, que elas já estão acontecendo, o futuro está acontecendo agora. Tudo que nós fizermos agora vai acontecer no futuro. Se a gente não fizer nada, o futuro vai ser muito mais incerto. Então, acho que nós estamos contribuindo muito com esse futuro possível. Muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa Encontros com Raquel Treiber, coordenadora de Educação Ambiental do Ministério da Educação. Ela fez parte, como programa Encontros, do seminário internacional promovido pela Comissão de Educação do Senado, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio. É você que nos acompanha mais uma vez. Obrigada e até a próxima.